mais da metade dos brasileiros, ou seja, 51%, considera o governo do presidente Lula melhor do que o do antecessor, Jair Bolsonaro. O percentual oscilou 2 pontos percentuais para cima desde dezembro de 2023, última vez em que a pergunta foi feita. O dado é da pesquisa Poder Data, realizada entre 27 e 29 de janeiro desse ano, 2024. Os que consideram o governo atual pior que o anterior somam 39%, patamar numericamente maior que o registrado no mês passado, quando eram 38%, com essa opinião. Outros 11% consideram que o desempenho da gestão Lula é igual à do seu antecessor. A pesquisa foi realizada pelo Poder Data, empresa do grupo Poder 360 Jornalismo, com recursos próprios. Os dados foram coletados de 27 a 29 de janeiro desse ano por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 2.500 entrevistas em 229 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, e o intervalo de confiança é de 95%. Para chegar às 2.500 entrevistas que preencham proporcionalmente os grupos por sexo, idade, renda, escolaridade e localização geográfica. Os que consideram que o governo Lula está melhor que o de Bolsonaro, as taxas são mais altas entre jovens de 16 a 24 anos, que representou 64% dos entrevistados. Moradores do Sudeste, 56%. E pessoas que completaram o ensino fundamental, 62%. Os que consideram o governo Lula pior do que o de Bolsonaro, os percentuais são relevantes entre os adultos, entre 25 e 44 anos, 50%. Os moradores do Norte, 52%, do Sul, 54% e do Centro-Oeste, 61%. A pesquisa Poder Data foi realizada de 27 a 29 de janeiro e pessoas entre 16 anos, né, com 16 anos de idade ou mais, em 229 municípios, como já falamos. Então, tá aí. Fica aqui agora, Marcelo, a gente que sempre analisou, você que sempre, nos mínimos detalhes, esmiuçou essas pesquisas. Como é que você analisa essa aqui? Tá certa? A pesquisa, né? Pesquisa, tem que ver o contexto, tal, 2.500 pessoas, né? Aproximadamente, reflete uma sensação, né, de um governante. As pessoas ainda não sentiram a realidade do governo Lula, né? Até porque muitos dos índices verdadeiros ainda não surgiram, né? Não saíram. A real inflação que a gente sente no nosso bolso não é de 3%, 4%. Não, impossível. A gente está tendo uma inflação nesse patamar. Quem vai no mercado, quem vai na padaria, sente uma inflação diferente, muito diferente, né? Acerca de todo o contexto que nós estamos vivendo. E agora tende a piorar, né? Aí nós tivemos aí o rombo, né? Mais de 230 bilhões, né, protagonizados, segundo o governo, pelos precatórios que deixaram de pagar e tudo e tal. Mas, na verdade, o governo deixa de falar que aumentou a sua arrecadação com a volta de tributos, reonerações, né, novas tributações e tudo mais, né? Isso não entra no contexto. É aí que entra a distorção na informação, né? Essas distorções é que são muito ruins. E isso talvez não chegue para muitas pessoas. As pessoas, às vezes, só têm a informação pela manchete, não pelo contexto. E a informação pela manchete acaba induzindo as pessoas a entender, né, o que está acontecendo. Elas veem apenas, mais ou menos, o que acontece em São Vicente, veem apenas a maquiagem. Não veem o que acontece realmente, né, na administração, ali nas suas finanças, né, nos pormenores de uma licitação, de uma dispensa de licitação, de alguma coisa assim. O que realmente faz com que o município, daqui 4, 8, 12 anos, esteja num patamar diferente ou não. É a mesma coisa que acontece com o Brasil, né? As pessoas talvez não estejam sentindo que, num curto espaço de tempo, nós possamos chegar aí num estágio
de recessão. Se continuar no patamar de desenvolvimento que estamos indo, a tendência natural é recessão. Se não tiver nenhuma mudança, olha, o Lula tem bastante sorte, viu? Tem sorte adoidado. Se não tiver nenhuma mudança radical ainda no mundo, alguma coisa aconteça que acelere a economia, nós vamos chegar no estágio de recessão, porque vai ficar no 0 a 0. Né? A economia não vai nem crescer, nem diminuir. Então, é muito perceptível que as informações elas chegam truncadas para as pessoas e isso reflete-se nas pesquisas, pelo menos até o presente momento. Então, é uma pesquisa, deve ser respeitada, tem uma metodologia, essa metodologia foi aplicada, está lá, está demonstrada. Vamos ver as próximas. As pesquisas elas devem acontecer constantemente, para que aí elas vão demonstrando o sentimento das pessoas. E também, óbvio, tem que acontecer em cenários diferentes, né? Vários cenários diferentes. É aí que você traz a realidade de uma situação de governo para o seu povo. Ô, doutora Michele, o Brasil fechou o ano devendo 230 bi. De repente, a gente vê uma série de situações. Hoje, por exemplo, a gasolina subiu pela volta do ICMS, coisa que no governo Bolsonaro tinha acabado. Eu fico fazendo um comparativo naquela época, quando subia um pouco as coisas que tinham que subir mesmo, não tinha que ser feito, porque quer queira ou não, periodicamente a gente vê que tem que ter ali uma remarcação de preço, né? O Bolsonaro apanhava, né? E claro que a popularidade dele, segundo os institutos, que a gente já sabe, caía. Agora a gente vê ao contrário, as coisas subindo, o Brasil devendo mais que a Argentina, porque saiu essa pesquisa também, e o Lula melhor que o Bolsonaro. Será que eu li direito? Santiago, essa é uma pesquisa, você me leva a mal, com todo respeito à empresa, é uma pesquisa de pessoas que não têm um pingo de responsabilidade e respeito pelo cidadão, porque na época do Bolsonaro ele enfrentou uma pandemia e ele, juntamente com o Guedes, seguraram o Brasil. Se não fosse o Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, o Brasil hoje estaria muito pior do que já está. Então, não existe comparação entre governos. Primeiro, porque o Lula só viajou. Eu não vi ele governar até agora, obrigada, agradeço, mas não vi, tá? Então, não existe comparação. E porque o governo do Bolsonaro nada tem a ver com esse governo agora. Ele enfrentou uma pandemia, não existe comparação. Você só pode comparar alguma coisa quando existe uma igualdade. Não tem igualdade, nós saímos da pandemia. Então, é uma vergonha, uma irresponsabilidade, se é que foi feita pesquisa, mas se foi feita pesquisa, infelizmente, é uma empresa que não entende de pesquisa, não deveria ter feito, porque as épocas são diferentes, nós enfrentamos uma pandemia no governo Bolsonaro, no qual o ex-presidente foi um presidente excelente. Na situação em que nós vivemos, ele segurou o Brasil, fomos um dos primeiros países a tomar a vacina, embora as pessoas falem que não, né? Mas essa pesquisa, se é que ela existiu, é uma pesquisa irresponsável e não tem parâmetros nenhum, porque são momentos diferentes. Então, não há comparação, não existe como comparar tempos diferentes, né? Nós vivemos uma pandemia, agora estamos sem pandemia, e o atual presidente vive viajando, qual que é? Não entendi. Então, eu não confio, não concordo e não respeito essa pesquisa. Ô, Paulo Schneider, gostaria de ouvi-lo também. Paraná Pesquisa, a gente acompanhou, sempre bateu. A Poder 360, que é essa pesquisa que a gente está trazendo aqui, ela também sempre aparentou ser uma pesquisa séria. Será que se fizéssemos uma pesquisa da Paraná Pesquisa hoje, nesses mesmos critérios, que é outro instituto que a gente sempre gostou, o resultado seria o mesmo ou não? Com certeza não.
Com certeza seria resultado bem diverso. Santiago, o que acontece é o seguinte, o governo do PT, o governo do atual presidente Lula, ele está querendo cada vez mais restringir o que nós estamos fazendo aqui. Esse livre debate, as redes sociais. Né? Eles querem, de qualquer maneira, controlar as redes sociais. E as redes sociais hoje, elas são o termômetro do que está acontecendo, não só no Brasil, mas está acontecendo no mundo. Então, a eleição do Bolsonaro para o presidente da República refletiu bem isso, o poder das redes sociais, né? Era um azarão, era um cara que não tinha dinheiro do partido político e fez a campanha eleitoral dele totalmente baseada em quê? No que nós estamos fazendo aqui, nas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, lives, e um monte de coisas que a gente sabe o que é. E o governo do seu Lula é um governo que eu já cansei de falar, um governo analógico, um governo que está na década de 80, não tem a mínima empatia com as redes sociais. E não tem, tanto é que a live do senhor presidente ela foi tirada do ar, o Marcos Uchoa vai ter que agora arrumar um trampo para ele ali na empresa de correio brasileira, sei lá onde vai parar o Marcos Uchoa. Então, é aquele negócio. O presidente Lula ele faz um controle da mídia tão grande, mas tão grande, que a mídia aberta é obrigada a divulgar os números que eles querem. Então, você vê, saiu aí o verdadeiro mandante de quem matou a Marielle e o Jornal Nacional e as outras redes não divulgaram nada. Ficaram caladas, ficaram quietas. Quem mandou matar a Marielle? Você não escuta mais falar. Quem mandou matar a Marielle? Quem mandou matar a Marielle? Você não escuta mais. Eles até jogaram fora essas camisetas porque não tem mais utilidade, né? Porque quem mandou matar a Marielle era um grande apoiador do PT e apoiou a Dilma Rousseff, apareceu em camiseta e redes sociais apoiando o PT. Então, quer dizer, essas falácias construídas aí nessas pesquisas, é que nem a doutora Michele falou, eu gostaria de saber aonde foi tirado. De repente eles pesquisaram o pessoal ali do campo da USP, que faz psicologia, que faz letras, né? Que faz história, com certeza esses números aí vão bater e até passar a aprovação do Lula. Mas quem vive na realidade, quem paga boleto, com certeza não vai ter esses números aí que foram colocados. Tá aí. Então fica aqui as opiniões dos nossos comentaristas quanto a essa pesquisa, né? A pesquisa que traz aí o Bolsonaro em segundo lugar. E o incrível que a gente vê aqui, Marcelinho, não sei se é impressão minha, mas 51% de aprovação foi mais ou menos o que deu, né, na urna, ou é impressão minha? Que o Lula ganhou uma diferença dessa aí, né, do Bolsonaro, questão de 2 milhões de votos, não foi? Foi, mas aí te tira os brancos, nulos e abstenções, né? Aí dá esse 51 aí, mas não é nada para, assim, a pesquisa foi feita, as pessoas, né, deram suas ponderações, mas não é só para dar um alento para o governo que está derretendo, essa é a grande verdade.